a melhor academia sobre a lógica do preço. Compartilhar a tela aqui com vocês e vamos ali buscar algumas oportunidades, tá? Ficar bem tranquilinho, buscar só com conexão e rejeição, ou se tiver uma oportunidade muito forte, captura de liquidez no domínio, tá? Então vamos aguardar aí, vamos pegar só boas oportunidades, tá? E a gente já teve o rompimento desse lote de venda, tá? Como eu quero trabalhar mais conexão e rejeição do que qualquer outra coisa, pessoal, então aqui a gente tem o nosso lote de venda, tá? Aqui no caso, né? A gente tem o nosso lote de venda, rompimento, nova posição. Caso o preço retorne e rejeite aqui nesse posicionamento, tá? A gente tem uma operação muito boa de venda aqui. Aqui também a gente pode ser que tenha uma compra, tá? Teve pressão compradora já. Se essa vela aqui, ó, tivesse chegado aqui no pavio desse lote, tá? E tivesse deixado uma rejeição aqui pra gente, eu já teria uma baita operação de compra. Pressão compradora, rejeição no limite do preço tipo 1, tá? Operação muito forte aqui de compra. Cara, se der uma dupla posição ainda, ó, já rejeitou lá. Não tenho liquidez além dessa própria aqui do candle que está sendo gerada, tá? E se ela terminar vermelha, a minha próxima liquidez que está sendo gerada é essa daqui. Então eu vou pegar uma taxa de abertura com toda certeza, principalmente se terminar a dupla posição, hein, rapaziada? Terminando com a Boa dupla... tarde. Boa tarde, André, tudo bem? Tudo bem, Ah, professor? tudo ótimo. Reverteu, rapaziada, infelizmente, cara. Teria uma baita de uma operação aqui, tá? Olha só, quantos critérios bacanas. A gente já está dentro de uma vela de força da compra, pressão de alta, dupla posição, rejeitando no primeiro registro, que também é um limite do preço tipo 1. Baita operação, mano. Uma infelicidade que não rejeitou ali. Eu vou até deixar outra marcação aqui, que pode ser que o preço volte aqui, retorne, deixe uma rejeição, e a gente ainda possa estar trabalhando ali uma oportunidade de compra, tá? Ali tava muito boa, cara. Que a gente não teve divisão de lote, então a gente não está conectado com lote de venda para estar trabalhando qualquer oportunidade de venda aqui. Aqui a gente tem um domínio, porém, é um domínio da venda, né? Domínio da venda, aqui sim, temos um domínio da compra, tá? Mas não vai dar nenhum tipo de oportunidade aí pra gente, nem de captura de liquidez, nem nada do tipo. Novamente, o preço não foi lá rejeitar, uma pena. Aqui a gente tinha um domínio vendedor. Tá? Tenho divisão de lote aqui? Tenho, mas não teria problema nenhum caso o preço fosse lá em cima e depois rejeitasse, terminando abaixo aqui dessa tripla, tá? A gente ia ter uma quádrupla posição, que já deu alvo no domínio da venda. Ficaria uma operação interessante. Não muito, porque aqui a gente tem um comando, né? Mas ele já tá fazendo essa reversão aqui do movimento. Deixa eu ver, a nossa última conexão aqui foi com lote de venda, até viajei, tá, pessoal? Tripla posição, rejeitando aqui nessa taxa dividida, ó, até mesmo com travamento na simetria, ficaria mais interessante para a gente estar trabalhando uma venda aqui. Por que conectou? Aqui a gente tinha um lote de venda, rompe, conecta, rejeita na taxa dividida com uma tripla posição. Operação muito boa aqui de venda, tá? Vamos ver se terminar uma quádrupla posição deixando rejeição lá novamente. Infelizmente não foi isso. Aqui realizou uma conexão, defesas, Vitor. Tenho aqui a taxa dividida, tenho aqui primeiro registro, limite do preço tipo 2 e vou estar dentro de uma vela de força da venda. Por que é uma vela de força da venda, Vitor? Aqui eu tenho um lote de compra, essa vela aqui fez o rompimento desse pequeno lote e desse lote aqui também, ó. Então essa daqui com certeza é uma vela de força. Ó, para que eu possa pegar qualquer tipo de oportunidade de venda aqui, ele não poderia terminar acima daqui, porque senão ele já está fazendo aqui uma conexão com o lote de compra, tá? Então, caso termine acima da taxa dividida, não tem como a gente realizar nenhum tipo de operação. Tá até mesmo relativamente perigosa, tá? Se terminar lá dentro do lote, fica um pouco melhor. Porque essa vela aqui é um comando, isso daqui é uma taxa única. Mas aqui atrás eu tenho liquidez aberta, tá vendo? Ó, não dá pra gente realizar uma venda aqui, tá? Realizaria caso tivesse terminado abaixo da minha taxa dividida. Assim, já tá fazendo conexão com lote de compra, então prefiro deixar quieto.
a gente pode estar trabalhando oportunidades um pouco melhores aí. Vela de força, nova posição. Deixa eu ver se essa daqui conectou com a venda. Esse lote já foi. Esse lote não conectou. Esse lote aqui não foi, estava conectado. Pronto, peguei aqui, tá, pessoal? Peguei uma. Tenho liquidez aberta. Não sei se talvez tenha sido a melhor das melhores operações aqui. Ah, eu acabei de identificar um problema, tá? Que eu não poderia ter pego essa operação. A gente teve um retorno aqui fazendo conexão com um lote de compra, tá? Ficou perigosíssima. Pode ser que eu tome esse loss aí, pessoal. Eu tive uma rejeição na nova posição. Tô dentro de uma vela de força da venda. Tinha feito uma conexão lá atrás com um lote vendedor, tá? Ficou perigosa essa daqui, pessoal. Mas valia eu ter saído comprado por conta do padrão de continuidade fazendo conexão com esse lote de compra aqui, ó. Padrão de continuidade. Conectou com o lote, realizei uma compra, tá? Ia ter ficado bacana. Eu tinha pegado por conta desses critérios aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Ó. Opa. Aqui, ó. Só que eu não pensei que aquele já havia rompido e feito a conexão. E daí lá na frente, quando ele fez esse movimento aqui, ó, o lote aqui ficou inválido, tá? Isso daqui eu não tinha conseguido ver. A operação aqui tava ruim, Vitor? Não tava. Até porque a gente tinha aqui, ó, a gente tinha aquele lote inválido que eu achei que tinha conectado. Porém, o que que a gente tinha aqui na frente? Tá? A gente tem aqui um lote de venda, correto? Essa vela aqui é um lote de venda. Lote de venda, rompeu, nova posição. Joga a marcação lá na frente. Abertura e o pavio da abertura. Essa vela aqui fez uma rejeição nessa nova posição, tá? E a gente tá dentro de uma vela de força da venda. Por que que ela é uma vela de força da venda? Porque ela é a responsável por fazer o rompimento desse lote aqui de compra, tá? Então aqui eu tive uma rejeição na nova posição e a gente tá dentro de uma vela de força da venda, tá? Até por isso que pagou aí a nossa oportunidade. Pegamos bem posicionados e eu tinha liquidez aberta também, mas os critérios estavam errados porque, igual eu informei aqui para vocês, tá? Aqui houve o rompimento e logo em seguida houve a conexão, tá? Então ficava perigoso. Mas valia operar se a gente tivesse conectado. Pô, aqui dava pra gente ter comprado tranquilo, hein? Dupla posição. Mas ficava relativamente perigoso também. Aqui a gente teve conexão com lote de compra. Tenho aqui uma vela. Não é uma vela de força. Essa daqui é uma vela de força. Mas se não era vela de força, nova posição, taxa dividida, primeiro registro. CHF. NOK. Tá realizando uma conexão. JPY. Tá rejeitando lá novamente, mas igual eu informei vocês, aqui só se ele deixasse uma rejeição aqui nesse limite do preço tipo 2, tá? Mas aqui já não é mais um limitador do preço, porque esse candle aqui já passou do nosso canal de referência, ó. Então isso daqui é apenas um primeiro registro. Não tenho nada para estar pegando aqui. Eu achei que ia dar uma dupla do domínio de venda ali. Ah, tá. Eu pensei que tu tava falando por conta da conexão, mas ia ficar interessante, hein? Dupla posição no domínio da venda. Ia ser uma operação muito forte de venda aqui. Muito bem. E a nossa última conexão foi com o lote de compra, tá? Esse lote comprador aqui, ó. A gente tem alvo de preço. Temos primeiro registro aqui também. Essa daqui é uma vela de força, essa daqui também é uma nova posição, tá? Porque aquela é uma nova posição, aqui houve uma divisão de lote. Então essa daqui é uma vela de força, porque ela fez o rompimento desse lote aqui de compra. Essa próxima aqui é uma nova posição. Caso tivesse terminado vermelho aqui e rejeitando esse canal de referência,
nós teríamos uma operação muito forte, tá? Deixa eu ver se capturou a última liquidez. Capturou, terminou no domínio. Rapaziada, essa daqui eu não deixo passar nunca, tá? Na verdade, eu identifiquei um probleminha ali, mas eu vou até pegar mais 2 taxas, porque essa daqui, cara, mesmo com o comando lá, eu não fico muito cabreiro não, tá? Ela tende a reverter sempre que ela vai fazer essa captura de liquidez lá em cima. Deixa eu ver se tinha capturado mesmo. Cara, por pouquíssima coisa, mas tinha capturado sim, tá, rapaziada? Por pouquíssima coisa, mas ela tinha feito essa captura de liquidez. Terminou abaixo do domínio, travou na simetria ainda. Muito forte aqui pra gente estar trabalhando uma reversão no GBP-CHF, tá? Essa entrada foi linda, Vitor. Obrigado, querida. Ótimo. Pronto. Mais uma oportunidadezinha. Vamos procurar mais uma. Deixa eu ver se já fez conexão. Não fez conexão. Rejeitou em alguma defesa? Não, aqui não é limite do preço. É só um primeiro registro. Venda rejeitou com venda. A última conexão foi com a compra. Deixa eu ver se esse gap não está impossibilitando a entrada. Senão eu entraria comprado logo nessa vela já, tá? Não tem como ter certeza. Então a gente entraria comprado aqui. Porque a última conexão foi com esse lote de compra. Ele pode ter dado o alvo lá já. Mas a gente estava tendo uma rejeição aqui nesse primeiro registro. E o preço não consegue fazer uma conexão com o lote de venda. Mas não dá para dizer direito se está abaixo ou se está acima da marcação. Por isso que eu achei perigoso, tá? Tava muito em cima aqui, ó. Eu coloquei o mouse, mas mesmo assim eu não consigo dizer se está acima ou abaixo da marcação. Senão eu teria realizado uma compra aqui. Opa, conectamos com o lote de venda. Vela de força, nova posição. Não chegou lá ainda, pessoal, mas pode ser que aconteça o quê? A gente tem uma dupla rejeitando nessa nova posição. Por que é uma nova posição? Porque se eu jogar essa marcação aqui lá na frente, vela de força, nova posição. Aqui a gente tem um lote de venda. Opa! Aqui a gente tem um lote de venda, tá? Que foi feito o rompimento dele e após, com essa vela que foi feita uma conexão com o lote, tá? Aqui a gente vai ter esse nosso canal de referência para estar sendo trabalhado. Se der uma dupla posição rejeitando lá, ficaria maravilhoso para a gente estar fazendo uma venda aí, hein, pessoal? Né, não foi isso que aconteceu, não tem problema nenhum. A gente procura novas oportunidades. Aqui eu tive rejeição no limite do preço tipo 2. Deixa eu ver se eu estou conectado com a venda. Estou conectado com a venda, pressão de baixa. Peguei mais uma aqui, já peguei de abertura, mas se ela vier aqui em cima, ó, que é o real limitador do preço, eu pegaria mais 2. Mas eu peguei principalmente de abertura aqui, pessoal, porque ela já estava fazendo uma pressão de baixa aqui pra gente também, tá? Então eu tô conectado com a venda, eu tenho rejeição no limite do preço tipo 2, eu tenho pressão vendedora, eu tenho tudo para essa vela aqui tá fazendo essa reversão no movimento, tá? Vamos aguardar. Faltam 10 segundos, pode ser que reverta ainda, hein? 5, 4, 3, 2... Foi uma ótima análise ou não foi? Brincadeira à parte, mais uma. É nossa. É nossa, papai. Tamo junto. Ó, vamos lá, vamos... Ai, pessoal, eu acabei de ver que eu esqueci de contextualizar as outras, tá? A gente já tá na nossa terceira, eu tô finalizando e eu não contextualizei nenhuma delas pra vocês, cara. Briguem comigo, tá? Briguem comigo, pô. Deixa eu fazer isso não, mano. Vamos lá, essa daqui eu vou explicar, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem o nosso lote de venda, o rompimento, a conexão, a pressão de baixa. Eu coloquei a pressão de baixa, mas não precisa, né? Pressão de baixa, tá? E a rejeição no limite do preço tipo 2, pessoal. Esse foi o contexto que eu analisei aqui para estar pegando essa operação de venda, tá? A gente tem aqui o nosso lote de venda. O rompimento ocorreu por meio, não tenho certeza se foi por essa vela ou foi por essa,
Por que que eu não tenho certeza, pessoal? Porque essa daqui, ela tá no gap, tá? Então ela finalizou bem aqui em cima da linha. Mas podemos considerar que foi o rompimento aqui nessa, tá? A conexão ocorreu por meio dessa vela aqui também. Eu tenho uma pressão de baixa. Por que que eu tenho uma pressão de baixa, Vitor? Porque aqui, ó, pessoal, a gente tem o pavio da vela vermelha sendo superior ao pavio da vela verde. E quando a gente tem uma rejeição em alguma defesa, como o limite do preço tipo 2, que eu já vou mostrar para vocês, quando a gente tem uma rejeição em alguma defesa, onde acontece essa movimentação, a gente deduz que, olha só, vendedores empurraram o preço até essa região aqui. Então, por um momento, ou por alguns momentos, essa vela aqui, ela ficou vermelha, tá? Ela era vermelha. Como ela não faz uma superação da máxima do segundo candle aqui, tá? Então ela não deixa uma nova alta e nem uma intenção de uma continuidade de um movimento de alta, tá? Ela simplesmente ficou vermelha, depois terminou verde dentro desse lote vendedor, tá? Então isso daqui traz o contexto pra gente de que a gente tem uma pressão da venda, tá? Então aqui eu tive uma pressão de baixa. E aqui está a nossa marcação do limite do preço tipo 2. Como vocês podem ver, esses dias eu informei vocês que em nenhum momento, tá, o preço pode terminar com um corpo dentro do canal de referência e também não pode ter passado com o pavio, tá? O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma vela que ela terminou com o corpo dentro, mas que se a gente for fazer uma leitura real do que aconteceu aqui, ela tá no gap, tá? Então isso daqui é um pequeno pavio. Em nenhum momento ela terminou com o corpo lá dentro, em nenhum momento ela passou com o corpo também lá para a parte de cima, deixando um pavio acima da segunda marcação, ou da primeira, né? Tanto faz, mas da segunda aqui, vamos dizer, do nosso canal de referência, tá? Então, como ela não passou lá, a gente teve uma oportunidade muito forte de venda aqui. O limitador real do preço era aqui nessa região, tá? Onde se eu tivesse pegado aqui essas minhas taxas, depois, caso o preço retornasse aqui na parte superior do movimento, eu pegaria mais duas. Perfeito? Fiz a explicação aí para vocês, então. Esse daqui é o limite do preço tipo 2, tá, rapaziada? Ó. Alguma dúvida? Vocês podem tirar, mano. Não precisa ficar quieto a live toda aí, não, rapaziada. Ó, quanta gente. Que bacana. Que bacana. Que bacana, todo mundo querendo aprender, né? Segundinha de leve. Alguma dúvida, pessoal? Tirem suas dúvidas. Ô, Vitor, eu tenho dúvida das rejeições aí. Toda vez vai ser da mesma cor? Tipo, venda, rejeita venda, compra, rejeita compra, Não, né? aqui poderia ser considerado também uma rejeição, caso o preço estivesse vindo nesse limitador do preço aqui, ó. Se eu tivesse uma rejeição nesse limite do preço, tá? Aqui é um limite do preço tipo 2 também. Mas essa vela aqui não chegou lá no canal de referência. Não teria usado esse canal de referência aqui para estar pegando essa operação de limite do preço tipo 2. Vamos supor aqui, ó. Caso tivesse ocorrido isso daqui, cara, quando for conexão e rejeição de nova posição... Não, nem de nova posição também tem da outra coloração. O tipo de rejeição, mas daí ocorre de outra forma, né? A gente não vai conseguir utilizar, tipo assim, ó, essa daqui é uma vela de força, essa daqui é uma nova posição. Se ela for vermelha, a defesa dela não se encontra na parte de baixo, se ela fosse vermelha. A defesa de uma nova posição não tá aqui, ó. A defesa de uma nova posição de uma vela vermelha tá na parte de cima dela. Mas eu poderia muito bem ter compra rejeitando. Aqui, na verdade, não. Deixa eu ver. No caso, é só no fechamento? É só na abertura. Toda vela vermelha, a abertura e pavio da abertura dela, quando a gente fala, fica na parte de cima dela. E Então, eu entendi. Mas é assim, por exemplo, na rejeição da vela vermelha, uma verde, dá para rejeitar ela? essa nova posição aqui, não. Não, realmente não tem como. Essa nova posição aqui, ela só pode ser rejeitada pela parte de cima.
Então não tem como uma vela verde fazer uma rejeição nela. Ela não pode ser rejeitada aqui pela parte de baixo. Essa nova posição pode. Aqui nesse canal de referência aqui, ó. Se ela estivesse rejeitando, a gente teria uma operação muito forte de venda aqui. Opa. GBP, CHF deu uma entrada, hein? Eu não vou pegar mais não, tá, pessoal? Já foi 3-0 aí. Pô, eu não troquei pra vermelho não, pô. Mas eu posso analisar essa entrada aí que tu deu, que tu falou que deu. Aonde que era? GBP, CHF. Foi compra. Ah, capturou a liquidez do domínio. Muito bem, cara. Essa daqui eu não dou bola quando tem comando não, tá, rapaziada? Ó, domínio da compra. Capturou a liquidez do domínio, tem que capturar essa liquidez aqui, tá? E terminar com o corpo dentro do domínio da compra. Terminou, foi lá embaixo. A vela terminou aqui, pessoal? Não, não terminou. Terminou aqui, ó. Então, quando ela finalizou acima do domínio da compra, depois de capturar essa liquidez, tá? A gente tem um sweep, tá? Se chama sweep liquidity, isso daqui, que é quando o preço ele vai lá, ele faz uma varredura na liquidez. Eu não ensino assim para vocês, tá? Eu ensino com termos mais fáceis. Não vou ficar falando, fez um sweep liquidity aqui, não acho viagem isso daí, tá? Então, mas é isso daí, tá? Ela faz uma varredura na liquidez. Sweep liquidity significa basicamente isso, quando a gente tem uma varredura na liquidez, tá? Então aqui ele fez uma varredura de liquidez, a próxima vela tende muito. A gente pegou uma dessa aqui agora. Pô, cara, eu não tô trocando pro outro. Então essa entrada foi válida, né? Muito. Show. Muito válida, muito. Ei, eu peguei ela. Tu comprou? Parabéns, irmão. Comprei, opa, eu vou postar lá no Foi- grupo daqui a Foi pouco. o André, Lógico. né? Parabéns, André. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Qual, André? Ah, não é o Ribeiro. Não, esse é eu, de cima, esse aí. Beleza, André Luiz. Coisa linda, mano. Que bom que tu aprendeu esse tipo de operação. Muito simples e muito fácil de identificar, né, mano? É difícil dar ruim, viu? E é difícil dar ruim, né? É Difícil. difícil, mano. Eu acredito que vamos dizer, 7 não, né? De 10 tu vai acertar 7, mais ou menos. Mais ou menos. Ali pra mim ia passar batido por causa do gap. Então, a gente tem que aprender a fazer a leitura do gap, pessoal. É muito importante, tá? Ô, professor, então, resumindo, voltando no negócio, nova posição só rejeita na abertura. Abertura e pavio da abertura. Isso. Ah, fechou. Abertura e pavio da abertura. Aí, no caso, isso serve só para nova posição ou para quando tem, por exemplo, o primeiro registro? Para primeiro registro, a gente sempre pega da mesma coloração, tá? Se tiver outros primeiros registros de outras colorações, não tem problema. Fica como um adicional ali para fortificar mais ainda a nossa operação. Mas o principal vai ser primeiro registro rejeitando venda com venda, compra com compra. E um 2G cinza, ele é considerado um primeiro registro? Um 2 de cinza, não. O 2 de cinza ele é um reset, tá? Ele é como se ele estivesse resetando as posições. Então ele não define nada. Ele é uma vela morta, como se fosse. Ele não serve pra nada não, pessoal. Não vale a pena a gente pegar operações com 2 de cinza. Sobre nada, sobre rejeição, sobre nada, não vale a pena. Ele anula, então, a operação, né? A Qualquer leitura coisa. gráfica. Aham. Só se, tipo assim, tem aqui um primeiro registro, uma nova posição, mas também tem um doji. Azar do doji, né, pessoal? Aí tu vai pegar da mesma forma. Se eu tiver, tipo, vamos supor assim, ó, eu tenho um primeiro registro da venda aqui, aí aqui na frente eu tenho outro primeiro registro da compra, aí depois eu tenho um doji cinza. Opa! Viagem foi essa. Mania de puxar aqui no gráfico pro lado, eu fui até o final. Aí vamos supor aqui a gente teve uma conexão com a compra. Aí não tem problema. Pô, eu tenho o primeiro registro principal aqui, que é o da venda, que eu quero que seja rejeitado. Tá? Rejeitou lá, rejeitou também no primeiro registro verde e rejeitou no doji. Ele não vai estar impossibilitando de nada. Só se, caso tivesse, vamos dizer, só ele. Aí não tem operação.
for... Se ele vier depois de um comando? Ou uma Não, taxa única? não interessa também, tá? Ah, Não muda nada, não. valeu. Tamo junto. Show, então, pessoal. Mais alguma dúvida? Querem? Se vocês quiserem aí, cara, tamo aí, velho. Acho que foi bem rapidinho mesmo, bem curtinho. Não sei quanto tempo que a gente demorou aí. Mas hoje foi meta batida, meta lindinha, hein? Isso foi lisa. Foi 1, 2, 3. Hoje foi bem suave, né? Graças a tranquilinho. Deus. Porra. Pena que eu não peguei. Ai. Mas então Mas tá, faz pô. parte. Faz parte. Mas então tá. Pena que eu pessoal. me atrasei. Ah, se atrasou, Joberzinho? Pô, quando eu abro cedo, o homem que se atrasa, pô. Aham, vou fechar o soninho aquele da beleza do Zéio, aí Ah, apaguei. sei, aquele da tarde, que é o indispensável. É, Mas então tá, pessoal. Pegasse umazinha então, né? Pelo menos. Enfim, uma ótima tarde pra vocês aí, tá? De noite a gente tem mais uma live, não se esqueçam. E tamo junto. Boa tarde pra todos. Um abraço. Boa tarde, Boa boa tarde a todos. Boa tarde. Fiquem com Deus aí, valeu. Todo tem, vai curtir, família